Para o quinto laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica, vamos estudar o efeito fotoelétrico e construir um modelo para descrever o fenômeno com base em dados experimentais. No final do século XIX, diversos físicos, tanto do campo experimental como teórico, investigavam as relações entre a radiação eletromagnética, propriedades da matéria e liberação de energia. Nesse cenário, o físico Heinrich Hertz conduziu experimentos que demonstraram pela primeira vez o efeito fotoelétrico, que tinham como intuito o estudo das ondas eletromagnéticas. Contudo, os resultados obtidos desafiavam a teoria ondulatória da luz, que previa que a intensidade da luz deveria determinar a energia dos elétrons emitidos, enquanto os resultados indicavam a relação com a frequência. Simultaneamente, se desenvolveu a solução de Planck para o problema da radiação de corpo negro, que propôs a relação diretamente proporcional da energia emitida com a frequência da radiação e não a sua intensidade. Posteriormente, Einstein veio a vincular ambos os estudos no seu artigo de 1905, no qual aplicou o conceito de quantização ao efeito fotoelétrico, propondo uma ideia inicial de que a luz é composta por pequenos pacotes de luz, que mais tarde viriam a ser denominados fótons, e que estes interagem com a matéria de forma corpuscular, por meio de colisões, de forma que um fóton com energia suficiente poderia ejetar elétrons da matéria e formar corrente elétrica. O modelo proposto por Einstein se baseia no postulado de Planck, em que a energia de um quantum é equivalente à constante de Planck multiplicada pela frequência, e quando aplicada no contexto de uma colisão de um fóton e um elétron, haverá uma energia mínima que será utilizada na ejeção do elétron, sendo o trabalho realizado para tirá-lo da inércia, e o restante da energia será convertida em movimento, podendo ser medida como energia cinética. Entretanto, não podemos medir essa energia pela velocidade do elétron com facilidade no laboratório. Logo utilizaremos a tensão de frenagem, um valor constante de potencial elétrico que impede a ejeção do elétron, retendo-o no átomo, chegando em um valor de energia medido em elétron-volt. Assim, chegamos no modelo que relaciona diretamente a luz e seus efeitos em fenômenos elétricos pela energia do fóton, em que a tensão de frenagem é equivalente ao produto da constante de Planck pela frequência dividida pela carga do elétron, subtraindo a parcela de energia de trabalho dividida pela carga. Para podermos observar o fenômeno e realizar medidas de acordo com o modelo de Einstein, utilizamos uma fonte de bancada, uma lâmpada de mercúrio, um fotodiodo, um conjunto de lentes polarizadas e diferentes aberturas para a passagem de luz. Posicionamos a lâmpada de mercúrio em frente ao fotodiodo, com os dois polos ligados a uma fonte de bancada, que operou tanto quanto uma fonte como amperímetro. Para cada lente e abertura, calibramos o amperímetro da fonte para a ordem de grandeza, que proporcionasse maior precisão, e ajustamos os valores de tensão de frenagem para cada caso. Após os ajustes, variamos o valor da tensão na fonte do intervalo de menos 2 volts até 30 volts, tomando medidas de corrente para cada ponto. Para analisar a influência da intensidade luminosa no experimento, medimos a corrente dada uma certa voltagem, mantendo a frequência fixa em 6,8 vezes 10 elevado a 14 Hz, lambda igual a 436 nanômetros, e variando as capas de abertura, indo de 2 mm para 4 mm para 8 mm. Assim, obtivemos o seguinte gráfico. Dele, podemos notar que a tensão de freamento se manteve a mesma para as três curvas, por volta de menos 1,3 volts, enquanto a fotocorrente aumentou conforme aumentamos a abertura. Isso mostra que a energia cinética não é influenciada pela intensidade luminosa, já que a tensão de corte não mudou, mas o número de elétrons emitidos é dependente da intensidade luminosa, já que a corrente variou quando variamos as capas de abertura. De modo análogo, para analisar o efeito da frequência no experimento, medimos a fotocorrente dada uma certa voltagem, mantendo a capa de abertura de 4 mm em todas as medições e variando a frequência através dos filtros de comprimento 365, 405, 436, 546 e 577 nanômetros. Assim, chegamos no seguinte gráfico. Dele, podemos notar que a tensão de corte varia para cada uma das curvas, de modo proporcional ao aumento do comprimento de onda, e, portanto, de modo inversamente proporcional ao aumento da frequência. Isso indica que a energia cinética dos elétrons emitidos depende diretamente da frequência da luz incidente, mas não da sua intensidade. Para achar a constante de Planck do trabalho, utilizamos a tensão de corte encontrada na medição passada para cada um dos comprimentos de onda a uma abertura de 4 mm. A partir disso, convertemos os comprimentos de onda para frequência utilizando f igual a c dividido por lambda. Em seguida, plotamos o seguinte gráfico de frequência por tensão.
Ao realizar um ajuste linear no gráfico, obtemos o valor de A, coeficiente angular, igual a aproximadamente menos 0,417 e B, coeficiente linear, aproximadamente 1,586. Tomando a linearização de V corte igual a H dividido por E, tudo isso vezes F, menos trabalho dividido por E, onde o coeficiente angular A é a constante de Planck sobre a carga elementar e o coeficiente linear B é o trabalho sobre a carga elementar, podemos utilizar os valores encontrados no ajuste linear e aplicá-los na equação de A e B. Assim, temos a constante de Planck com base nas nossas medições é 6,68 vezes 10 elevado a menos 34 joules/segundo, e o valor da função trabalho é de 2,5 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Esses resultados são satisfatórios dado que a constante de Planck é de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules/segundos, e pesquisando o valor esperado da função trabalho do sódio, vimos que o trabalho é 2,5 vezes 10 elevado a menos 19. Portanto, obtivemos valores bem próximos do esperado.